Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral, um programa que você já se habituou a acompanhar sempre a partir das 13 horas. Nós temos alguns horários alternativos, como às 11 da noite, às 23 horas, como em emissoras também, como a TV Vale das Artes em Peruíbe, a TV Polo de Cubatão, na TV Guarujá, na Guaru TV e também no facebook.com/Hora Geral. Como você pode ver, já estou aqui ao lado de um grande amigo, um jornalista, uma figura respeitada em toda a região. Você vai saber por quê. Porque o meu amigo Valdir Dias, além de jornalista, ele tem um trabalho dedicado ao jornalismo regional e uma história também no jornalismo aqui na cidade do Guarujá. Valdir, obrigado pela sua participação aqui no Hora Geral e é uma satisfação poder entrevistá-lo. Quero aprender um pouco com você, viu, Valdir? Eu sou até suspeito para falar, te agradeço demais, porque quem te admira sou eu, que há muitos anos atrás te via na bancada do programa Opinião exatamente. Ferreira Neto, né? Ferreira Neto, Elian Saldo. E Elian Saldo, e eu que sou um admirador danado seu. Obrigado pelo convite, estamos aí para Vamos conversar. Não se esqueça, meu amigo, que eu estou com você. Falando com o Valdir Dias, por que eu fiz questão de convidá-lo, amigos do Hora Geral? Nós temos uma preocupação em discutir as ações metropolitanas. E como eu falei, o Valdir ele tem uma atuação aqui no município do Guarujá. Agora, você também tem um jornal já há quantos anos, Valdir? O Jornal do Guarujá, na verdade, ele tem 15 anos de circulação ininterrupta. Ele passou por um processo de transformação após o falecimento do José Forte Filho, que era o dono do jornal. Assim que quando ele faleceu, nós mudamos a razão social e os próprios funcionários, alguns dos funcionários continuaram fazendo o jornal que hoje se chama Assunto Cidade, ou Jornal de Guarujá. Assunto Cidade, que é também o nome do programa que também apresento aqui, tem a honra. Isso, na Guaru TV. Agora, o jornal Assunto Cidade, ele não fala só do Guarujá, né? Não, tem outras notícias também importantes também da região também. Agora, Valdir, uma das razões de eu entrevistá-lo, além do respeito que eu tenho por você como jornalista, é com relação à movimentação política que já está acontecendo aqui na nossa região. As pessoas se perguntam em Santos, e aí? Quem vai ser o próximo prefeito de Santos? Em primeiro lugar, não dá para a gente saber, porque depende do eleitor. Exato. E em segundo, que Santos, por exemplo, está muito no silêncio. A gente não sabe se essas obras que serão entregues pelo prefeito Paulo Alexandre serão suficientes para que ele indique ou faça o sucessor. Como é que você vê essa movimentação em Santos, Valdir? Tem um quadro favorável, né, ao prefeito atual, né, com essas obras, como você falou, a entrada da cidade ali, que vai desafogar totalmente, né? O sonho dele talvez fosse até a tal da ponte, que é a Ecovias, que é fazer para evitar o fluxo ali de caminhões em Santos. Isso pode alavancar, mas o prefeito, quando chega no 8º ano de governo, ele sofre um desgaste assim, imensurável, natural, né? É natural e às vezes acaba ficando muito difícil de eleger o sucessor, né? Nós temos exemplos aí clássicos aí na região e pelo Brasil afora, né, Douglas? De Santos, vamos tentar tocar algumas cidades. De São Vicente. São Vicente, por exemplo, o prefeito Pedro Gouveia, ele tem aí a condição de ser reeleito. E eu acredito, eu quero a sua análise, que o fato dele ter conseguido resolver, junto ao presidente Jair Bolsonaro, a Ponte dos Barreiros, eu acho que isso fez com que a oposição ficasse um pouco calada e ele acabou faturando politicamente. Não sei se você pensa assim. Concordo com você. Acho que resolver esse problema é fundamental, até porque era a arma, a munição que a oposição tinha, justamente para o parente dele, o ex-governador Márcio França, ter sido prefeito, não ter resolvido, ter sido governador, não ter resolvido. Eu só faço uma ressalva para o candidato Caio Amado, que teve uma excelente votação na última eleição e surge com grandes possibilidades, até porque é um camarada daquele grupo
Renova BR, então aquela turma que pensa a política, pelo menos coloca isso como uma coisa assim mais avançada, mais moderna, né? E esse Caio Amado, ele era da Rede, agora não sei se ele ainda está na Rede. Não, ele foi para o Podemos agora. Podemos, né? Então pode ser um candidato que atrapalhe lá os planos lá da... Mas ele não vamos nem dizer que seja aquela oposição tradicional de São Vicente, é uma oposição que está correndo por fora. Né? Praia Grande, nós temos ali uma grande cidade que teve um crescimento e isso é visível para quem mora aqui na região. E o prefeito hoje, Alberto Mourão, também não tem mais direito à reeleição, está no seu segundo e último mandato. Será que ele consegue fazer sucessor pelo trabalho que ele vem desenvolvendo em Praia Grande, Valdir? Eu acho que o Mourão, esse grupo que o Mourão representa, né, é imbatível em Praia Grande, né? Até porque a realidade mostra isso, né? Praia Grande teve um boom, um salto de crescimento econômico, crescimento imobiliário. Os corretores, por exemplo, daqui de Guarujá, por exemplo, tem uma inveja danada, no bom sentido, falando, os lançamentos em Praia Grande. Os lançamentos em Praia Grande são vendidos assim em horas, né, em dias, em semanas. Aqui em Guarujá tem milhares de apartamentos vazios aí para vender. Então, quer dizer, ele teve estou fazendo comparação nenhuma com Guarujá e Praia Grande, mas a cidade, único grupo, né, comandando a cidade, deu um salto de qualidade na cidade que não sei se ele só elege o sucessor, acho que ele elege o sucessor e quantos ele quiser na Câmara. Agora, tem um aspecto, não sei se você se lembra, Valdir, que na última reeleição do prefeito Mourão, quem ficou em segundo lugar foi o Caran, que era um vereador, né? E ele, inclusive, chegou a denunciar quando o prefeito ia inaugurar uma clínica justamente para a hemodiálise e no dia seguinte levaram as máquinas de volta, né? E na época o Caran, que era candidato, mostrou, fez um vídeo, denunciou, e as máquinas elas retornaram porque elas só vieram só para fazer uma inauguração. E isso fez com que ele chegasse em segundo lugar, o Caran, e teve mais de 30 mil votos, né? Ou seja, não digo que ele comprometeu a sucessão, a reeleição do prefeito Alberto Mourão, mas ele conseguiu fazer um barulho. Ou seja, todo cuidado é pouco? Todo cuidado é pouco, e principalmente com essas pataquadas, né, de véspera de eleição. Isso é coisa de assessor, né, que fala, vamos inaugurar ali, não sei o quê, e acaba colocando o candidato em risco. Né? Isso me leva a Sucupira, né? Sucupira. Arrumaram até um defunto para tentar inaugurar o cemitério, tu viu? Sucupira é inigualável, né? Até hoje é o relicário da política brasileira. Né? Tá certo. Nós estamos conversando com o jornalista Valdir Dias, né? Muito conhecido aqui na região. Agora, Valdir, vamos trazer discussão, a gente conseguiu aí pensar algumas cidades, vamos falar do Guarujá. Tá certo. Guarujá eu tenho um aspecto, eu tenho família no Guarujá, minha esposa, eu a conheci, ela morava aqui no Guarujá, minha sogra mora no Guarujá, tenho parentes em Vicente de Carvalho, né? Só para tentar situar o nosso público telespectador e internauta. Tivemos aí 8 anos, me desculpe, 8 anos de inércia da ex-prefeita Maria Antonieta, que eu não sei como ela conseguiu se reeleger, porque eu compararia, em termos administrativos, a ineficiência dela com a do Billy em São Vicente. E eu tenho observado uma mudança na cidade do Guarujá. Óbvio que quando você vem de uma administração que nada fez, o pouco que você faz, a cobrança, ela é sobrecarregada. Mas falta aquilo, mas falta aquilo outro. Como é que você vê hoje a administração do prefeito Walter Suman? Não dá para a gente fazer uma... Eu só queria voltar na reeleição da Antonieta que você falou. Por favor. Você falou, muita gente que não consegue entender, né? Isso. Mas a política de Guarujá, salvo se eu estiver errado, qualquer um pode me corrigir, mas há muitos anos, há várias eleições, contaminada por uma polarização com a família Farid Madi, com o ex-prefeito e também depois com sua esposa Raifa Madi. Aquela reeleição da Antonieta foi fruto de uma rejeição ao ex-prefeito. Ele surgiu, os dois polarizaram a eleição e ela surgiu como uma alternativa para que a família, o Farid, não voltasse. Quer dizer, então, foi mais por conta de uma rejeição ao Farid do que por conta até, como você mesmo disse, de eficiência administrativa. Né, se você me permite, se a gente voltar um pouco, o próprio Farid perdeu uma reeleição. Perdeu uma reeleição. Né? Uma reeleição que ele tinha 18 partidos, a Câmara praticamente inteira, e apoio aí de vários... 2008 isso? 2008. Foi outubro de 2008. Isso. É uma eleição que ele
não imaginava nem sequer que haveria segundo turno, ele, o grupo político dele. Pelo contrário, não houve segundo turno de fato. Houve esse prefeito Antonieta naquela época ganhou no primeiro turno. Ganhou e não acreditava. Eu próprio tive a honra de entrevistá-la no Vila Souza, onde estava apurando os votos. A TV aqui mandando informação. Já olhamos no TRE lá, já está verde lá, ela está eleita no primeiro turno e tal. Quando eu fui entrevistá-la, falei com ela, já deu no TRE, ela foi lá, não, menino, que ela tinha tamanho, né? É verdade. Não, menino, eu prefiro esperar amanhã o resultado das urnas. Ela própria não acreditava que ganhou no primeiro turno. Lembrando, esse cenário que você descreveu muito bem, foi o mesmo do Billy. Quando o Caio França, filho do ex-prefeito e ex-governador Márcio França, se candidatou em 2012 a prefeito de São Vicente, perdeu a eleição, né? E no primeiro turno o Billy ganhou. Na época, o arco de alianças do então candidato Caio França eram de mais de 20 partidos. Exatamente. E o Billy acho que tinha dois, o PRTB e o próprio PP, que era o seu partido, e ele levou no primeiro turno. Às vezes é superestimar a própria capacidade ou subestimar a capacidade alheia, né, Douglas? Eu acho que isso resume bem essa situação, né? E aquela reeleição do Farid que você citou antes. Isso. Ele tinha 18 partidos e a cidade toda acreditando. E sempre tem aqueles que, em vez de falar, prefeito, eu acho que tá ruim e tal, sempre tem aqueles que. Esses não são ouvidos, né? Pelo contrário, só são ouvidos aqueles que, não, prefeito, tá tudo bem, isso aí é coisa da oposição e tal. Aí o camarada vai superestimando a sua própria capacidade eleitoral e subestimando a dos outros candidatos, né? Isso foi clássico aqui no Guarujá e até hoje, para falar a verdade, acho é um assunto recorrente. Até hoje é recorrente porque eles próprios não entendem. Né? Agora, Valdir, e com relação à situação política hoje na cidade do Guarujá? Pelo que eu vejo, né, o prefeito Walter Suman, ele tem condição aí de se candidatar à reeleição, declarou recentemente no Jornal A Tribuna que é candidato à reeleição. Tenho visto aí alguns nomes, eu procuro não declinar, se você quiser falar, fique à vontade, porque são apenas nomes, não ainda oficializaram como pré-candidatos, né? Ou seja, querem às vezes um espaço, de repente pega e eles acabam fazendo parte da corrida. Como é que você vê a sucessão hoje do Guarujá? Certo. Douglas, eu acho que vale o mesmo conselho, né? Vale o mesmo conselho, não superestimar a própria capacidade e não subestimar a capacidade dos demais, né? Só para dar um panorama, assim, se você me permite, da situação, o prefeito ele tem um controle, né, sobre a administração. Ele pegou uma cidade, como você disse, administrativamente arrasada, com problemas de limpeza urbana, iluminação pública, uma série de coisas. Iluminação pública, que era um assunto já vinha sendo discutido há muito tempo. O fato das prefeituras assumirem, né, o parque de iluminação. Ele resolveu isso, resolveu a questão do transporte coletivo, que era um anseio da cidade, a substituição, pelo menos, da empresa de transporte coletivo. Tem tentado resolver questões como a do aeroporto e tudo, e tem um controle assim quase que absoluto ali também do legislativo. Quer dizer, ele tem todas as peças na mão para conseguir a sua reeleição. Aparentemente, não terá como adversário o ex-prefeito, porque não pode, porque ainda está inelegível, o ex-prefeito Farid Madi, e a ex-deputada, a esposa do ex-prefeito, a Haifa Madi, aparentemente desistiram de participar dessa eleição e anunciaram já publicamente que apoiam o advogado Miguel Calmon, que foi vice da Haifa em 2014. 16, desculpa. E já declararam apoio público ao advogado Miguel Calmon, que vem tentando se colocar aí como candidato. Até para ilustrar, eu entrevistei o advogado Miguel Calmon aqui no programa Assunto Cidade, e a primeira pergunta que eu fiz para ele foi justamente porque pouca gente confia que o Farid ou a Haifa lá na frente não vai acabar saindo candidato, como já aconteceu em outras vezes. Eles anunciaram que não seriam candidatos, e aí na última hora o ex-prefeito saiu ou lançou a esposa. Que ele falou? Primeira coisa que eu perguntei para ele, o senhor confia que a família vai lhe apoiar mesmo até o final da campanha e tal? Ele falou que confia cegamente e tal, e que vai tocar em frente. Tem outros candidatos na cidade, não dá para descartar, é isso que eu falo, não dá para subestimar todos os demais, né? O
O PSDB deve lançar um candidato próprio. Então, o PSDB eu queria provocar justamente aí. O PSDB, eu estou vendo o PSDB meio enrolado, né? Como sempre. Aqui no Guarujá. Como sempre. Porque se a gente voltar na última eleição de 2016, o PSDB, que na época tinha o Benzi, que acabou apoiando o Walter Suman na primeira eleição, né? O presidente na época, eu não me lembro o nome daquele médico que era o presidente do PSDB na época, ele veio aqui no Guarujá e veio apoiar a Haifa. Era o... Esqueci o nome dele. presidente da estadual, não é? Ele é um médico, ele é estrangeiro, enfim. Daqui a pouco a gente lembra o nome dele. Daqui a pouco a gente lembra. E essa semana, né, esses dias eu li na imprensa que o filho do Luiz Américo, que é o Sandro Mastelari, que é o presidente municipal do PSDB, assumiu um cargo como secretário adjunto de turismo a convite do prefeito Walter Suman, e que foi brutalmente defenestrado por tucanos de alta plumagem, inclusive o neo-tucano, o Alexandre Frota, né? Como é que você vê essa falta de entendimento do PSDB no Guarujá, Valdir? Você resumiu bem, o PSDB sempre foi um partido um tanto quanto enrolado, né, no Guarujá, né? O grande ano do PSDB em Guarujá foi em 2016, o Benzi chegou em terceiro lugar, com uma boa votação, e elegeu 2 vereadores, e mais algum outro da coligação, 2 vereadores que estão filiados. Essa nova direção do PSDB, inclusive, tem atritos com os 2 vereadores, porque ficou toda aquela celeuma na hora que o Benzi foi apoiar o atual prefeito. Boa parte do PSDB também não queria o apoio a ex-deputado, a Haifa. Rachou o Benzi, que acabou mostrando que estava certo, que estava correto, e quer dizer, então ficou aquele racha. Essa semana saiu a nomeação do atual presidente do PSDB, mas a gente está falando aqui 1h20 da tarde. É possível... De quarta-feira? De quarta-feira, é bem possível que essa hora que a gente está aqui falando sobre isso já esteja sendo assinada a intervenção estadual no PSDB. Do Guarujá? Do Guarujá. Porque a direção estadual do PSDB já se posicionou publicamente contrária à administração, já afirmou uma postura de oposição, e é bem provável que a gente está falando aqui e haja uma intervenção para tornar o caldo mais e mais enroscado ainda. Né? Olha, eu conheço o Sandro Mastelari, conheço o irmão dele, Luizinho, conhecemos o Luiz Américo. É um cargo, no meu entendimento, que tem a ver com o perfil de atuação do Sandro. Se de repente ele fala, olha, o Sandro foi escolhido, o Sandro Mastelari, para secretário de saúde, eu estaria criticando aqui, mas turismo é uma área que eles atuam, né? Tanto é pela casa que eles têm, a Luxscope, né? Pela música, pela cultura. Então, eu acho que tem a ver. Agora, o que eu não entendo é esse desentendimento do PSDB. É incrível. Eles não estão nem aí, mas pensou alguém para a administração, para esse não pode. Né? Eu não consigo entender. Será que... O Sandro, desculpa te interromper, o Sandro é uma simpatia de pessoa. Lógico, a família toda. Aliás, o que está pegando muito mal no PSDB e no Estado, inclusive, é o tamanho a envergadura do cargo que foi oferecido a ele, porque ele é tão simpático e aparentemente tão competente para essa função, que ele não merecia ser só o adjunto, merecia inclusive ser o titular, já que a Secretaria de Turismo é comandada interinamente atualmente, né, pelo secretário de Cultura. Marcelo Nicolau. Marcelo Nicolau, que comanda muito bem, ninguém está discussando. Mas já que era para agraciar o PSDB, o presidente do PSDB, e o Sandro Mastelari, como você falou, é um artista, é do Grupo Feitiço, filho do Luiz Américo, tem uma casa de turismo. Mora no Guarujá. Mora no Guarujá. Ele merecia até ser o titular da secretaria. E isso ainda é um agravante a mais ainda no atrito entre a direção estadual do PSDB e a direção municipal do PSDB, que, como a gente falou, é um partido enroscado. O grande ano do PSDB, de fato, em Guarujá, foi 2016, e dificilmente vai conseguir repetir aquela performance. Agora, também é bom deixar bem claro, eu não consegui entender, eu sei que o alinhamento do Sandro é com o governador João Dória. Ele apoiou, ele vestiu a camisa, né? E acredito que se ele aceitou, ele deve ter discutido isso com o governador. Não sei, não que ele não tenha independência, mas é bom a gente conversar, alinhar. Essa composição política, às vezes a população, o telespectador, o internauta, Valdir, não vem com bons olhos. Mas é assim que se faz um leque de aliança
politicamente. É natural. Exatamente. Essas composições são naturais. O que a gente não entende é que quando existe uma composição, membros de uma determinada cor partidária, né, insurge quanto uma decisão municipal. Afinal de contas, ele foi eleito presidente do PSDB, né? Foi. Ele está num cargo para o qual ele foi eleito pelos militantes, pelos filiados. Então, quando você elege uma pessoa, o síndico do teu prédio, o presidente do partido, você pressupõe que você está dando uma autorização para que ele firme contatos, firme convênios ou acerte apoios, né, no caso da política, né? Então, é de se estranhar, de fato, toda essa insurgência da militância do PSDB, como você colocou muito bem, sempre que alguém põe a cabeça para fora, vem alguém querendo cortar. Por exemplo, um outro aspecto que eu quero a sua avaliação, nós estamos conversando com o jornalista Valdir Dias, é o fato do prefeito Walter Suman não se preocupar com a cor partidária e conversar com todos os partidos. A última vez que o presidente Jair Bolsonaro esteve aqui, né, ele foi recepcionar o presidente na base aérea. Exatamente. Ou seja, eu achei interessante, o prefeito é do PSB, hoje o Jair Bolsonaro, o presidente, não está sem partido político, era do PSL, mas não podemos esquecer que o PSB na Câmara Federal é oposição ao governo Bolsonaro. Exatamente. Então, se de repente o prefeito fala, não vou lá, nós somos oposição, que é pensar pequeno, não pensou pequeno, pensou grande e recepcionou o presidente Jair Bolsonaro. Exatamente. E muita gente dá outro nome para esse tipo de composição política que você colocou, mas nós tivemos 11 candidatos a prefeitos na última eleição. Praticamente a maioria deles estão no governo. Quer dizer, o prefeito não olhou cor partidária. Tem o candidato do PSDB, o Gilberto Bezzi, participou do governo, participa do governo. Foi candidato a deputado, inclusive. Continua participando do governo, até porque tem seus aliados ainda no governo. O candidato do PCdoB, o Sidney Aranha, está no governo. Sim, secretário do Meio Ambiente. O secretário Adilson de Jesus, que é secretário de Obra, foi candidato do PMDB. O próprio candidato do PSOL, o Jonathan Mello, que era um crítico ácido mesmo das outras gestões, do modelo de política, está no governo, participa do governo, apoia, quer dizer, como você falou, ele não olhou cor partidária. Tem muita gente que dá outro nome para isso, negociação, mas eu acho que eu particularmente avalio como um modo de abraçar as forças políticas da cidade de uma maneira a pacificar a cena política e tocar a administração juntos, né? Eu avalio como assim. E eu acho que nisso ele acertou muito bem e teve seus méritos políticos, alinhavou. Eu posso estar esquecendo de algum ou outro ex-candidato, de algum outro candidato, mas a maioria dos candidatos a prefeito da época foram para o governo, estão juntos lá e estão ajudando a administrar a cidade. Né? Você sabe, Valdir, essa composição política, amigos do Hora Geral, ela é natural acontecer. E aonde que o diferencial existe, que é através da população, a mesma população que elege os seus representantes. É verificar se essa composição, né, se esse grupo de pessoas, esse grupo político está voltado na melhoria da cidade. Esse, para mim, é o grande diferencial. Né? Quando a gente colocou aqui a iluminação, quando a gente colocou aqui o transporte, a gente sabe o quanto que as pessoas de Vicente de Carvalho, por exemplo, dependem do transporte coletivo, e a Translitoral mandava aqui, era um péssimo de um serviço. A gente vê uma mudança, eu não tenho nada contra a City, mas quero que ela cada vez mais melhore. Tem até um serviço gratuito de micro-ônibus para levar as pessoas com deficiência, por exemplo. Exatamente. Ou seja, é importante, né? A licitação agora, o Tribunal de Contas já liberou para o aeroporto, isso é importante para a economia. Eu tenho observado essas mudanças no Guarujá. Óbvio, tem ainda o que fazer? Tem. Mas um único mandato de 4 anos é pouco tempo para tentar destravar os problemas que se avolumaram em mais de 8 anos, né, Valdir? E eu até, você me permite até ir mais além. Eu acho que ele fez a escolha correta de investir no turismo. Sim. O turismo é a atividade econômica que é a única atividade equeconômica que independe de avanços tecnológicos. Você sempre vai precisar de um garçom, de um porteiro, de um motorista, uma camareira. A atividade turística, quem não olhar, o político que não olhar isso vai ficar parado. O Brasil recebe menos turistas que o Irã, por exemplo. Olha só. Ele recebe menos turistas que o elevador da Torre Eiffel por ano. Quer dizer. Então, o político brasileiro que não enxergar o turismo como uma alavanca para o crescimento econômico está fora de órbita, né? E acho que ele fez uma boa escolha para investir na área turística, nas praias, na iluminação das praias, mas fica aquele alerta. Não dá para esquecer das áreas periféricas, dos bairros que estão carecendo de melhorias, de recuperação de vias
muito problema de dragagem ainda para ser resolvido e também de iluminação nos bairros. Não dá para esquecer dos bairros, mas acho que, ainda assim, acho que, em primeiro lugar, a escolha foi correta para alavancar a atividade turística. E olha, estamos chegando no final da participação do Valdir Dias. Muito rapidamente, Valdir, eu já quero que você se comprometa com o meu público de você retornar mais vezes para a gente falar de um tema importante que é a política. Eu quero que você me diga se o seu jornal é semanal, aonde que a população encontra, se também tem no formato digital, por favor. O Assunto Cidade, o Jornal de Guarujá, circula toda sexta-feira nas redes sociais e aos sábados nas bancas, com a edição impressa. O endereço digital é fácil de procurar, Assunto Cidade no Facebook, é fácil de achar. E o programa ele é exibido todo dia, às 9 da manhã e às 23h30. O programa de TV, que é seu concorrente aqui, entre aspas, né? Tem espaço para o qual também você está intimado a comparecer também, para a gente conversar um pouco lá também. O Assunto Cidade está sempre à disposição aí para assuntos, faz sempre uma leitura da cena política da cidade e sempre com a modéstia de saber assim que a gente não é dono da verdade, só tenta ajudar a esclarecê-la. Assunto Cidade, Hora Geral, uma união em prol do jornalismo da nossa região, em especial aqui na cidade do Guarujá. Eu quero agradecer a presença do Valdir, ele vai retornar mais vezes. Tem mais assuntos, mas eu não vou esgotar todos eles no programa de hoje. Vou chamar a próxima reportagem, principalmente uma atenção das mulheres com relação à mamografia. O Outubro Rosa já terminou, mas a prevenção ela tem que ser diária. Veja. Eu estou de rosa, vim falar de câncer de mama e não estamos em outubro, porque esse assunto ele deve ser discutido o ano inteiro. A prevenção é muito importante. A carreta de mamografia está instalada aqui em frente ao Pan da Rodoviária, no Santo Antônio, com exames gratuitos para mulheres a partir de 35 anos. O objetivo da carreta de mamografia hoje é estar participando do projeto Verão Mais Seguro, em prevenção do câncer de mama. Mulheres de 35 aos 49 anos precisam do pedido médico, RG e cartão do SUS, e pacientes acima de 50 anos, só o RG e o cartão do SUS está comparecendo na carreta. A partir das 9 horas da manhã, são 50 senhas por dia, entregamos todas no período da manhã para serem atendidas ao decorrer do dia. Até quando a carreta vai ficar aqui no Guarujá? Até dia 1º de fevereiro. Caso exista alguma alteração no exame, a paciente recebe o contato da Secretaria do Estado para que um novo exame seja realizado, a ultrassonografia. Com isso, ela vai poder detectar se existe de fato algum nódulo e ser encaminhada para um atendimento especializado. Gostei muito do atendimento, já até divulguei no meu canal. Bom, primeiro porque faz um tempo que eu não faço. E porque eu acho assim que vai ser mais rápido do que fazer no postinho. Tá vendo? Ela mesmo falou, olha, faz tempo que eu não faço exame, faz tempo. Prevenção é fundamental. A carreta está lá, passe cedo, pegue uma senha e mulheres, fiquem em dia com a saúde, tá certo? Antes de terminar o Hora Geral de hoje, vamos até as praias aqui do Guarujá? Vamos lá? Aqui no Hora Geral. Na praia a gente pode tomar um sol, banho de mar, construir um castelinho de areia, se reunir com os amigos, comer, beber, jogar futebol, vôlei ou frescobol. Mas e se todo mundo resolver fazer tudo junto? O que acontece? Para garantir que todo mundo curta a praia, existem regras. E se você vê alguma irregularidade, você sabe para quem recorrer? É isso que nós vamos mostrar hoje. A missão é o ordenamento de toda a orla da praia, tá? Então a nossa missão é o bom convívio social entre todos os usuários, tanto turistas como moradores da cidade. Achei ótimo, porque dessa de jogar esse joguinho aqui eu não sabia que podia, né? Tava jogando de boa, mas veio a fiscalização, tem que obedecer, né, meu? E eu acho correto isso daí. Não pode, não pode. Tendas, uso do aparelho de som, circulação de bicicletas e animais na faixa de areia não são permitidos. A prática de esportes é proibida das 9 às 18 horas, em todas as praias da cidade, com exceção às regiões que são demarcadas como quadras para a prática de esportes específicos.
60% do atendimento, de toda a fiscalização e as equipes da praia são das caixinhas de som da perturbação do sossego. Até a gente veio todo equipado, com caixinha de som, com tendas, e a gente ficou bem assustado com isso. Foi uma coisa que a gente não ficou muito à vontade com relação a isso. A nossa tenda está até ali desmontada, nossa caixinha de som desligada, e achei um pouco desnecessário. Se alguém estiver incomodado, quem pode procurar? Pode procurar diretamente as equipes, temos 3 equipes na orla da praia, temos a equipe da GCM que está na orla, está na faixa arenosa o tempo inteiro, e podem ligar no 153. O 153 ele vai irradiar a denúncia diretamente para nós e a gente vai até o local fazer o atendimento. Eu estou aqui, eu quero sossego, silêncio. Se eu quiser ouvir música, eu vivi na minha casa, que aqui é lugar de silêncio, de ouvir o barulho da praia, do mar, não é? Eu acho que é incômodo isso aí, não gosto. O local público significa que é de todos. Por ser de todos, há necessidade de respeitar o próximo. Chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Voltamos amanhã, sempre a partir da 1 da tarde, em horários alternativos na reapresentação e nas nossas emissoras co-irmãs. TV Parede das Artes em Peruíbe, TV Polo em Cubatão, Guaru TV, TV Guarujá e facebook.com/Hora Geral. Um abraço assim, ó. Um abraço forte para você. Tchau, tchau. A minha rádio é massa e eu vou cantar. A minha rádio é massa, eu vou comemorar. Massa é o som do verão, massa é o que me faz feliz. A minha rádio é massa e eu vou cantar. A minha rádio é massa, eu vou comemorar. Massa é mais que paixão, e o som da massa é o que eu quero ouvir. Auto Posto São José de Santos, seu combustível com procedência e qualidade comprovada. Aqui o seu carro tem o tratamento que merece, porque afinal faz parte da sua família. Queira o melhor para o seu veículo, abasteça no Auto Posto São José. Lá você encontra também uma loja de conveniência completa e o serviço de ducha para o seu veículo. Ducha azul com cera vegetal. Auto Posto São José fica localizado entre as avenidas Conselheiro Nébias e Francisco Glicério, ao lado da Faculdade Unimes. Auto Posto São José. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Hora Geral. Apoio Grupo Mendes, ajudando a construir a história da região.